Mais do que falar sobre como a alimentação greco-latina influenciou a nossa dieta, como diz o título, esta apresentação irá focar-se sobre como as categorias mentais e médicas que informaram a alimentação na Grécia e na Roma Antiga permaneceram no ideário e nas práticas médicas. Tenho que aproximar. Está melhor assim? Permaneceram no ideário e nas práticas médicas do mundo ocidental, e em particular em Portugal, até bem perto dos finais do século XVIII e início do século XIX, procurando detalhar e explicar estas normas, sublinhando de que forma favoreciam ou preteriam o consumo de determinados alimentos em relação a outros, por quem, em que momentos e outros assuntos relacionados com o tema de uma forma geral. Sim. Antes de entrar propriamente no tema, queria fazer um reparo inicial. Desde sempre o ato de comer, portanto a alimentação, portanto, já para os médicos e os filósofos antigos, gregos e romanos, é considerado um ato simultaneamente natural, obviamente, funcional, biológico e fisiológico, mas também é considerado um ato artificial, simbólico e culturalmente construído, pertencente à ordem artificial das coisas do cotidiano e da vida humana. Isso sublinha um aspecto que é muito importante para a compreensão portanto, digamos, das normas dietéticas, e já iremos esmiuçar este conceito um bocadinho mais para a frente, que é a profunda relação que existe desde sempre, em particular desde a Antiguidade Clássica, entre nutrição e saúde, relação que, portanto, é uma relação que é longe de ser exclusiva, digamos assim, da contemporaneidade. Tem um quadro mental e científico substancialmente distinto ao longo do tempo. Não consigo perceber se isto vai passando. Já. Portanto, o que é a dieta e o que é a dietética? A palavra dieta vem do grego dieta, portanto, que significa o modo de vida, o estilo de vida, um comportamento que é prolongado no tempo em benefício de alguma coisa, um meio através do qual se alcança alguma coisa, portanto, pressupõe sempre uma opção, uma escolha, em que se toma deliberadamente uma parte em detrimento de outra. Esta palavra está diretamente, para o caso que nos interessa hoje, diretamente relacionado com outro conceito que é o de higiene, que também no grego significa logo o são, o saudável, o que é saudável, a maneira sã, a maneira saudável de viver. E este último termo, e não é inocente que tenha colocado esta imagem para a ilustração deste slide, para tornar a apresentação um bocadinho mais dinâmica, que representa Ígia, portanto, tem que ter a mesma etimologia do que a palavra higiene, filha de Esculápio, portanto, o deus da medicina, ou da Asclépio, conforme as mitologias, e que é a deusa associada à saúde, à limpeza, à sanidade, e que esteve sempre associada à preservação da doença e à continuação da boa saúde. Portanto, se estiveram atentos ao que eu fui dizendo até agora, se eu não estou a ser demasiado chato, repararam que estamos sempre num paradigma mais da prevenção do que propriamente da terapêutica. Portanto, as categorias dietéticas clássicas, como dizia ao início, são muito distintas das atuais, tendo raízes em doutrinas do organismo diferentes, com vínculos estreitos a concepções filosóficas e até metafísicas bem afastadas dos conhecimentos biológicos atuais. A dietética clássica estava na estreita dependência de uma cosmologia baseada na ideia do equilíbrio portanto, do equilíbrio interno no universo, portanto, entre a natureza e o corpo humano. E por isso, em direta correspondência, esse equilíbrio com o funcionamento, o correto ou o mau funcionamento do corpo humano. E este equilíbrio ou desequilíbrio manifestava-se na ideia de existência de humores e temperamentos corpóreos, e que iremos detalhar de seguida, porque é fundamentalmente essa teoria dos humores e dos temperamentos corpóreos que está subjacente depois ao entendimento que se tem da alimentação no período clássico e depois, pelo menos até finais do século XVIII.
Como é que este conhecimento permaneceu tanto tempo e chegou até nós? Chegou, obviamente, através dos escritos de gregos e romanos, que foram progressivamente sendo passados através da tradição árabe e judaica, sendo os principais e que serão abundantemente estudados até finais do século XVIII, nomeadamente no caso português na Universidade de Coimbra, são matéria obrigatória na formação em medicina. No que toca respeito a essas questões da alimentação, que são todos os textos da escola de Hipócrates e são, obviamente, os textos do Dioscórides. Depois, Galeno e Avicena, e como dizia, essa tradição vai sendo passada através dos árabes, no norte da África, portanto, com os pseudo-Aristóteles, e depois, fundamentalmente, vem a passar naquilo que é a primeira medicina de raiz conventual cristã, um pouco por toda a Europa, sendo aqui alguns exemplos das obras que tiveram maior circulação e que até se conhecem, cópias manuscritas em alguns arquivos e algumas bibliotecas em Portugal, portanto, de Arnaldo Villanova e do Aldobrandino de Siena. Um dos primeiros exemplos, ou pelo menos até agora conhecido, deste tipo de obras que se relacionam com a preservação da saúde e que abordam essas questões da alimentação e da dietética no contexto português, é o texto do Pedro Julião, mais conhecido, como todos vocês sabem, como o Papa João XXI, que é o livro da conservação da saúde. E essa tradição foi sendo sucessivamente alimentada até ao século XVIII, até porque, como disse, o estudo na Universidade de Coimbra e mesmo nas faculdades francesas e espanholas baseia-se portanto, na doutrina clássica e nos doutores da Antiguidade Clássica até, pelo menos, meados do século XVIII. E estas obras são todas obrigatórias. E é por isso que é natural que estas categorias, ou este modelo moral e temperamental, tenha sobrevivido até tão tarde e, sobretudo, porque vai ser necessário, para este modelo ser abandonado, a descoberta de 3 modelos fundamentais que só a partir do século XV é que começam a emergir. O primeiro é o chamado modelo iacroquímico, portanto, associado ao advento da química moderna, já no final do século XVI, início do século XVII, que permite perceber que o corpo humano, à semelhança também de todos os elementos da natureza, tem uma composição química. São todos os modelos mecanicistas a partir do Renascimento, mas depois, sobretudo, a partir do século XVII, que vão permitir uma correta compreensão daquilo que é a anatomia humana, e nomeadamente já no final do primeiro quartel do século XVII, em 1628, a descoberta do funcionamento da circulação sanguínea, entre outros aspectos, e depois a teoria celular já no final do século XVIII, que advém, obviamente, da possibilidade de construir um microscópio e da observação microscópica, e por aí fora, até chegarmos àquilo que é outro elemento extremamente importante para o abandono definitivo deste ideário, que é, obviamente, o modelo microbiológico e a percepção com o Pasteur e com o Koch que existem, de facto, já no início do século XIX, micro-organismos, esses sim responsáveis pela grande maioria daquilo que são as doenças infecciosas ou infectocontagiosas. Portanto, é a súmula destas descobertas todas que vai permitir que no final, ou início do século XIX, este modelo moral seja completamente abandonado. Voltando, portanto, a esta genealogia que vocês puderam ver de tratados de preservação da saúde, de tratados de dietética especificamente, mas diretamente relacionados com a preservação da saúde, portanto, ao longo do século XVI e XVII em Portugal, apesar da tradição literária sobre o tema perder um bocadinho de força no século XVIII, em termos editoriais, não deixa de haver obras fundamentais publicadas no contexto português, e nomeadamente esta âncora medicinal para conservar a vida com saúde, do Francisco da Fonseca Henriques, que era médico da Câmara de Dom João V, e que teve muito sucesso na sua época, porque até teve mais de 7 edições em cerca de 30 anos, e muitas vezes a historiografia até a considera, se calhar erradamente, não é? Como vimos que antes já tinham sido publicados muitas mais, como o primeiro tratado de nutrição em Portugal. O que é interessante nesta obra, obviamente, é a sua extensão, não é? É o detalhe com que o tema é abordado. O autor analisa mais de 200 alimentos ou géneros alimentares,
e vai classificando-os de acordo com as qualidades humorais desses alimentos. E ele vai, sobretudo, fazer uma coisa que é extremamente interessante para o estudo dos hábitos alimentares e para o estudo até e compreensão daquilo que é a produção agrícola no território, que é fazer quase um mapa daquilo que são as produções agrícolas em Portugal, conforme ele vai falando dos alimentos, e nomeadamente na região dentro do Douro e Minho, de onde ele era originário. Então, entrando no tema propriamente dito, e para quem nunca tenha ouvido falar do assunto, o que era o humor, então, na medicina greco-latina e até finais do século XVIII? O humor era um elemento secundário que intervinha na composição de toda a matéria existente, resultando da combinação, na perspectiva já aqui mencionada, da unidade e do dinamismo da natureza, portanto, desta relação direta entre a natureza e o homem, de 4 elementos primários: o ar, a água, a terra e o fogo. Estes 4 elementos primários correspondiam a 4 qualidades básicas: o úmido, o seco, o frio e o quente, que se combinavam na natureza de cada elemento. O ar era quente e úmido, a água era úmida e fria, a terra era fria e seca e o fogo era quente e seco. Assim, o corpo humano, enquanto matéria viva e concebido como microcosmo, não é, do macrocosmo universal, que era a natureza, era entendido como o resultado da combinação desses 4 humores básicos, com correspondência direta, então, com 4 partes sólidas ou órgãos do nosso corpo. O sangue, quente e úmido, é em associação com o ar e em correspondência direta com o coração. A chamada bilis amarela, ou cólera, quente e seca, em associação com o fogo e em correspondência direta com o fígado. A bilis negra, ou melancolia, como muitas vezes aparece, seca e fria, em associação com a terra, em correspondência direta com o baço. E, finalmente, a fleuma, úmida e fria, como a água, em direta correspondência com o cérebro. Ou seja, a regulação das 4 partes principais do corpo humano, o coração, o cérebro, o baço e o fígado, dependia do equilíbrio desses 4 humores primários: sangue, fleuma, melancolia e cólera. Embora pudesse ocorrer que, em alguns casos, os humores estivessem perfeitamente equilibrados, na maioria da matéria viva haveria predominância de um ou 2 ou até de mais humores. Por outro lado, a natureza fluida do humor permitia a sua circulação pelo organismo humano, que se tornava simultaneamente receptor e veículo dos humores externos. De modo análogo, a cada humor era associável às faculdades da mente ou da alma, concebida na dependência interativa do corpo. E desta forma, e é o que podem ver no quadro de síntese que está por trás de mim, dentro desta classificação decorriam 4 temperamentos básicos: o sanguíneo, dominado pelo sangue; o fleumático, dominado pela fleuma; o colérico, dominado pela bilis ou a cólera; o melancólico, dominado pela bilis negra ou a melancolia. Nesta perspectiva, sintetizando, a saúde física e psíquica dependiam diretamente, de acordo com a harmonia dos opostos, do equilíbrio dos humores e dos temperamentos presentes no corpo. A causa da doença residia na alteração de um ou mais humores que afetavam o equilíbrio do corpo humano. Falta-nos então perceber como era afetado ou podia ser gerido o equilíbrio desses humores dentro do corpo humano. E esses humores eram, portanto, movimentavam-se, digamos assim, não é a palavra correta, mas é como está a ocorrer neste momento, por 6 coisas que os clássicos consideravam não naturais: o ar, mais ou menos, ou o ambiente, portanto, a estação do ano, digamos assim, primeiro aspecto. Segundo aspecto, o sono, o tempo que nós despendemos a dormir. 3, o repouso, portanto, o tempo que nós temos diariamente para descansar. As expressões humanas, de uma forma geral. As paixões do homem, de forma geral também. E, finalmente e precisamente, a alimentação. E porquê a alimentação? Porque cada género alimentar, fosse ele sólido ou líquido, ou animal ou vegetal, à semelhança do ser humano e da natureza, era portador de determinados humores e de determinadas qualidades em maior ou menor quantidade. E por isso a saúde era entendida como resultado, além dos outros 5 aspectos que já aqui mencionei, como resultado da harmonia dos alimentos ingeridos, permitindo o equilíbrio dos humores e das qualidades. O desequilíbrio, ou a mudança, ou a corrupção de alguns alimentos
provocava então aquilo que era considerada a doença ou a enfermidade. Assim, para os clássicos, uma alimentação sã consistia, de acordo com esta visão, na ingestão de alimentos cujo equilíbrio permitia a manutenção harmoniosa dos humores, condição para a preservação da saúde. Aqui neste quadro de síntese, resume grande parte das ideias que fui agora referindo. O quadro geral das qualidades dos alimentos decorria então da natureza de cada um, que era definido pelos elementos naturais e respectivas qualidades da sua composição. Ou seja, dito de outra forma, os alimentos eram considerados quentes, frios, secos e úmidos, ou úmidos. Contudo, à semelhança de toda a matéria viva, a natureza dos alimentos era plural e diversa, podendo reunir cada alimento vários elementos e qualidades. As qualidades de cada um eram, nessa perspectiva, definidas em relação a dois eixos principais de oposições complementares: quente-frio, seco-úmido. Ou seja, os alimentos eram quentes e secos ou frios e úmidos. Todavia, o reconhecimento da variabilidade da intensidade das qualidades permitia ainda que cada alimento pudesse ser definido fora dos eixos principais destas oposições qualitativas. Podiam ser alimentos quentes e úmidos ou alimentos frios e secos. Como é que então era pensado ou estruturada esta repartição qualitativa dos alimentos? Quais eram os critérios para a classificação ou para a atribuição de qualidades aos alimentos? O primeiro critério fundamental era a de natureza biológica, usando um anacronismo para a época, mas na nossa linguagem atual, a natureza biológica de cada alimento e a sua relação física com os elementos primários universais que eu mencionei ao início. Portanto, com o ar, com a terra, com o fogo e a água. No mundo animal, isso significava o quê? Que os quadrúpedes, mais próximos da terra, eram considerados frios e secos. Ao contrário, as aves, como estão no ar, eram quentes e úmidas. Finalmente, os peixes e os mariscos, porque estão na água, eram considerados frios e úmidos. No mundo vegetal, ou no reino vegetal, as hortaliças e as leguminosas, portanto, dentro da mesma lógica, já perceberam, as hortaliças e as leguminosas próximas da terra eram consideradas secas e frias, as frutas das árvores mais próximas do ar eram consideradas úmidas. Em suma, animais quadrúpedes e vegetais com raízes eram terrestres, frios e secos e por isso considerados indigestos e deviam de ser evitados ou até mesmo desdenhados. Esta primeira distinção qualitativa de ordem física, que até parece simples à primeira leitura, na prática, depois com a cristianização ou com o cristianismo, obviamente que irá encontrar um referencial simbólico naquilo que é um referencial e uma hierarquização, dentro da hierarquização simbólica, com implicações litúrgicas e espirituais, que é a diferença, não é, entre o céu e a terra, a aproximação ao divino e o afastamento ao divino. E como ia dizer ao início, antes deste pequeno parênteses, portanto, este quadro geral de classificação das qualidades dos alimentos até pode parecer simples à primeira vista, mas de facto outros fatores são tidos em conta para a definição qualitativa dos alimentos. E, essencialmente são três: as condições climatéricas de crescimento, a textura, a observação do próprio alimento, do corpo, digamos, do alimento, e, finalmente, a sua posição na escala de crescimento. Quando digo a sua posição na escala de crescimento, isso quer dizer a idade dos animais ou o estado de amadurecimento, portanto, da hortaliça ou da fruta, ou o que quer que seja. Falando do primeiro aspecto, a distinção de acordo com as condições climatéricas e naturais de crescimento significava uma qualificação essencialmente baseada no calendário sazonal agrícola, ou seja, deviam-se distinguir aquilo que eram produtos de outono, produtos de inverno, produtos de primavera e os de verão. Os produtos de outono, dentro da lógica dos opostos que já foi aqui vista, eram considerados frios e secos, os de inverno frios e úmidos, os de primavera temperados e úmidos e os de verão secos e quentes, portanto em direta correspondência com o clima de cada uma das estações. Tal significava recomendar o consumo de alimentos de acordo com a própria época. Tema, não é? Que em termos de sustentabilidade está outra vez em cima da mesa. Evitando-se assim o excesso e consumindo outros alimentos complementares das qualidades daqueles que são alimentos da época. No mundo animal, isso significava ainda a distinção entre animais de criação e animais selvagens e animais de caça.
Os animais domésticos, fossem quadrúpedes ou aves, pelo maior sedentarismo e menor dispêndio de energia, eram mais quentes e úmidos do que secos e frios. A carne dos animais de caça ou selvagens, pela maior atividade física antes do abate, era considerada mais fria e seca do que propriamente quente e úmida. A medida do dispêndio de calor, portanto, levava a uma distinção valorativa entre o género sexual ainda dos animais. As carnes de machos eram consideradas mais secas, as carnes de fêmeas eram consideradas mais úmidas. E o terceiro aspecto aqui mencionado, que era, portanto, o critério da observação da textura, da fisionomia, do corpo, do alimento, complexifica ainda mais a classificação qualitativa e o moral dos alimentos. A textura encontra direta correspondência com a posição na escala do crescimento no momento do abate ou da colheita. E isso quer dizer o quê? Que as carnes novas, como as de cordeiro, de vitela, eram consideradas mais quentes e úmidas, e as carnes, muito entre aspas, mais velhas, como a de carneiro ou de vaca, eram consideradas mais secas e frias. As hortaliças, quando verdes, eram consideradas frias e úmidas, e depois de colhidas tornavam-se muito rapidamente secas. E esta distinção remete-nos, obviamente, para o tempo de maturação da própria fruta ou da hortaliça. Por exemplo, o melão, a melancia, o pêssego eram considerados quentes e úmidos por terem uma consistência mole, por exemplo, apesar de serem colhidos no verão, que eram, portanto, uma estação do ano considerada seca e quente. E isso tudo tem, obviamente, implicações nas escolhas alimentares, e iremos ver isso mais à frente. Portanto, além desse primeiro critério, que é a natureza biológica, um segundo grande critério para a classificação moral dos alimentos é a observação sensorial desses próprios alimentos. E, em particular, já falamos de uma aqui até, que foi a da visão, mas voltaremos a falar dela. Mas outra muito importante era, e que é muito sublinhada, é a gustativa, ou seja, é através do gosto e do sabor dos alimentos, reconhecendo os tratados médicos desde a antiguidade a importância cognitiva do palato na apreensão da substância e das qualidades dos alimentos. Alguns exemplos: as especiarias, que eram ácidas e picantes, queimavam como o fogo e por isso eram consideradas secas e quentes. Ou seja, a grelha das quatro qualidades universais encontrava direta correspondência com os sabores. O doce era quente e úmido, o amargo era quente e seco, o ácido era frio e seco e o acre era quente e seco. Quanto ao salgado, pela sua densidade intermédia, ele não se enquadra, obviamente, neste modelo, mas pela importância das suas propriedades conservantes, era valorizado. Além do paladar, do gosto, muitas vezes em associação, obviamente, o olfato e a visão. Cada alimento também tem a sua classificação humoral atribuída através da cor. Os médicos dietistas, desde a antiguidade, não deixam de assinalar uma diferença de escala entre as cores dos alimentos de acordo com uma escala valorativa dos contrários. Ou seja, a oposição mais comum na literatura ou na tratadística médica é entre o branco e o claro, portanto, branco claro em oposição ao negro escuro, levando ao elogio e à valorização, por exemplo, das carnes de ave, do cabrito, do leite, da amêndoa ou do pão branco feito à base de trigo. Neste tradicional jogo de oposição e de complementaridades, os géneros brancos eram obviamente recomendados para combater humores e temperamentos mais escuros, que, como vimos ao início, o melancólico, a bilis negra, tradicionalmente associados à velhice, à tristeza, eram, portanto, considerados temperamentos escuros. Em suma, e voltando ao quadro de síntese que já foi aqui apresentado, a classificação qualitativa dos alimentos não era óbvia, mas era na unicidade harmoniosa do mundo natural que residia a chave da sua leitura. Desta forma, era possível uma categorização geral, apesar das inúmeras variações que fui aqui mencionando e provavelmente no meio das quais alguns de vocês já se perderam. Mas, sintetizando, os cereais eram frios e secos, a carne de criação era considerada quente e úmida, a carne de caça quente e seca, peixes e mariscos frios e úmidos, legumes e hortaliças frios e úmidos, especiarias quentes e secas, e toda a fruta, de uma forma geral, era considerada úmida.
E dentro desta lógica, nenhum alimento era ruim para a saúde. Era no seu uso adequado, na sua combinação e quantidade, que postulavam as recomendações dietéticas desde a antiguidade, cuja finalidade última era sempre a temperança natural do corpo humano. Assim, a alimentação, à semelhança dos outros critérios que foram mencionados ao início, servia à manutenção harmoniosa humoral, portanto qualitativa, servindo de medidor e balança da mesma. Então vejamos muito brevemente esses critérios desta balança constante que as pessoas têm que encontrar. A primeira regra que é recomendado sempre é ser moderado na quantidade. Comer em excesso ou comer qualquer alimento significava perturbar o equilíbrio natural do organismo. Daí sempre a recomendação da temperança na forma de se alimentar. Da mesma forma, era considerado nefasto não comer ou comer pouco porque os alimentos eram necessários à sobrevivência diária. E isso leva-nos a pensar uma segunda regra, que é desde sempre presente, que é a conjugação qualitativa dos alimentos, devendo a alimentação cumprir o tal requisito do equilíbrio moral, não devendo provocar nem o excesso de um determinado humor, nem em detrimento do outro. Portanto, significava assim, portanto, no tal jogos de opostos, portanto, consumir frios em alturas quentes e por aí fora, significava ainda cuidar da ordem de digestão dos alimentos, começando sempre pelos alimentos de mais fácil digestão, os mais moles, os mais úmidos, os mais quentes, deixando os mais difíceis, frios e secos, para o final. Ou seja, privilegiar alimentos líquidos, moles, de cozimento mais rápido, deixando os sólidos de digestão para o fim. Não é por acaso que os livros de culinária, quase todos, desde a antiguidade, têm sempre, não é, quando falam das refeições, determinada ordem que é sempre a mesma. Começa-se pelas sopas, pelas pastas, por aquilo que é mais mole, e passa-se então para os assados e acaba-se nos doces, e depois há variações naquilo que toca ao consumo da fruta, ou antes ou depois, como ainda hoje em dia, aliás. Desculpem, sim, exato. Esta preocupação com a conjugação qualitativa e a reposição humoral permanente no organismo humano levava ainda à recomendação de uma terceira regra, que era uma alimentação de acordo com a sua idade e com o seu temperamento. Ou seja, a primeira infância, a puberdade e a adolescência, de grande calor, porque normalmente de grande atividade física, exigiam uma dieta fria e úmida, com base em alimentos frios, embora não se recomendasse, nomeadamente para as crianças mais pequenas, um consumo excessivo de fruta, porque, como disse logo ao início, a fruta era considerada, na sua maioria, toda úmida. Pelo contrário, a idade adulta ou a velhice, de uma forma geral, consideradas mais frias e secas, criam alimentos mais quentes e úmidos, e entre os quais, nomeadamente, o vinho, que, por exemplo, o Francisco de Afonso de Carricos, na tal âncora medicinal, chama do leite dos velhos, porque nele vigorava o calor, obviamente, e ajudava a cozer os alimentos no estômago. Esta qualificação dos alimentos, ou esta qualificação moral dos alimentos, levava ainda, e finalmente, a uma quarta regra, uma alimentação de acordo com a atividade física ou levando ao extremo, de acordo com a classe social. Ou seja, de acordo com a atividade física diária de cada um, criou-se ou criava-se, digamos assim, uma estratificação socioeconómica dos próprios alimentos, privilegiando-se determinados produtos para os trabalhadores e outros para os ociosos, isto é, para aqueles que não desempenhavam funções braçais ou mecânicas. Por exemplo, aos escravos e aos trabalhadores do campo, recomendado, portanto, escravos, aí mais na tratadística antiga do que propriamente depois na moderna. Aos escravos e trabalhadores do campo recomendava-se o consumo de alimentos frios e secos para temperar a excessiva umidade provocada pelo trabalho físico. Por exemplo, deviam preferir o pão de centeio ou de cevada ao pão de trigo, por serem mais frios ou secos. Estas teorias, ao fim e ao cabo, vêm todas legitimar determinadas práticas agrícolas e determinadas formas de consumo que têm subjacente também outros critérios. Ou ainda a carne de vaca, que era considerada mais fria e mais seca do que as restantes. Ou, por exemplo, também o consumo de leguminosas, e nomeadamente de uma que é a fava, não é, que é muito popular desde
que era muito popular, portanto, na Grécia e na Roma Antiga, e que durante muito tempo até foi considerada, ou pode ser considerada, a base da alimentação romana, e que era cultivada de forma intensiva um pouco por todo o Império. E a sua combinação, não é, com o presunto ou com a carne de porco era a matriz da alimentação das populações mais pobres, dos trabalhadores braçais, dos camponeses e dos gladiadores na Roma Antiga. Finalmente, e como estava a referir há pouco, estas advertências vinham confirmar em última análise, aquilo que é desde a antiguidade, ou aquilo que constitui desde a antiguidade o núcleo central da alimentação das populações ocidentais, que é o pão, o vinho e o azeite. Finalmente, os modos de confecção e os condimentos são ainda de grande importância dentro dessa lógica de opostos e de complementariedade de qualidades humorais dos alimentos. Por exemplo, os assados permitiam reduzir a umidade e o calor de certos produtos, como a carne de porco, por exemplo, que quando é cozida preserva demasiada umidade e gordura. A carne, portanto, simplesmente cozida ou assada a carne simplesmente assada, é o que recomendam a maior parte desses médicos, autores destas obras, desses tratados, ou tratados dietéticos, ou cibologia, usando o termo que se usava na altura. Os condimentos e os temperos participam da mesma forma do que os métodos de confecção nesta alquimia da temperança dos alimentos, ou seja, na sua maioria quentes e secas, especiarias e condimentos possuem diversas virtudes, portanto, ajudam simultaneamente à conservação dos produtos, facilitam o processo digestivo e, pela intensidade quente das suas qualidades, são poderosos instrumentos de temperança dos próprios alimentos. E é por isso que não é de estranhar que, pelo menos na Antiguidade e na Idade Média e grande parte do período moderno, a culinária, ou pelo menos a culinária de corte, ou das classes mais abastadas, seja uma culinária extremamente condimentada, não é só de demonstração de um poder económico, que obviamente é também, não é? É ter disponibilidade financeira para ter acesso a determinados produtos, mas não é só isso. Portanto, esta cozinha de cheiro, de aromas e de uso exagerado, se calhar à ótica do nosso paladar atual e contemporâneo, da Grécia e da Roma Antiga, tem precisamente a ver com isso. E penso que percorremos, tinha aqui trazido alguns exemplos do livro da Apício, mas calhar vou deixar depois isso para o debate, se a professora Inês quiser desenvolver mais, de acordo com as perguntas que possam ser colocadas. E, portanto... Obrigado. Pronto, e obrigado, que é o caso de dizer, neste caso.